Olá pessoal, estamos aqui outra vez, estamos aqui estudando, gostoso, essa horinha tranquila e serena que estamos aqui aprendendo o nosso livro Emmanuel. Estamos no capítulo 1, vamos iniciar hoje o capítulo 1.2, que é a necessidade do esforço próprio. Mas antes disso aí, como de costume, pedindo as bênçãos de Deus, nossos protetores, nossos amparadores, nossa irmã Marina vai fazer a prece para nós. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos acalmando os nossos corações e vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma tarde de estudo e de paz. Agradecer também a Jesus, nosso irmão e mestre, ao nosso anjo da guarda que está sempre conosco, e a espiritualidade amiga que vem nos ajudar e participar desse estudo. Senhor Jesus, irmão querido, o Senhor mesmo nos diz, onde estivessem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, o Senhor estaria no meio delas. Ciente da sua presença, mestre, nós estamos mais uma vez pedindo por nós e por todas as pessoas que deixaram os nomes nos cadernos, os encarnados e desencarnados, as pessoas que estão em casa e todos que nos pedem orações para que a espiritualidade amiga possa abraçar a cada um deles e fazer uma visita aos nossos lares, aos lares de todos que estão nos assistindo, levando a paz, a harmonia e a luz. Mestre Jesus, continue conosco, iluminando as nossas inteligências para que possamos aprender sempre um pouco mais das suas lições. Continue conosco, Senhor, nos abençoando, nos fortalecendo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, dando sequência, eu vou pedir agora para a Elisângela ler para nós o item 1.2, a necessidade do esforço próprio, e a gente vai comentar depois. Necessidade do esforço próprio. Pergunta-se, às vezes, por que razão não obstam os espíritos esclarecidos, que em todos os tempos acompanham carinhosamente a marcha dos acontecimentos do orbe e as guerras que dizimam milhões de existências e empobrecem as coletividades, influenciando os diretores de movimentos subversivos nos seus planos e gabinete. Inquire-se o porquê das existências amarguradas e aflitas de muitos dos que se dedicam ao espiritismo, dando-lhes o melhor de suas forças e sempre torturados pelas provas mais amargas e pelos mais acerbos desgostos. Daqui contemplamos melancolicamente essas almas desesperadas e desiludidas, que nada sabem encontrar além das puerilidades da vida. Em desencarnando, não entra o espírito na posse de poderes absolutos. A morte significa apenas uma nova modalidade de existência, que continua, sem milagres, sem saltos. É necessário encarar-se a situação dos desencarnados com uma precisa naturalidade. Não há forças miraculosas para os seres humanos, como não existe igualmente para nós. O livre-arbítrio relativo nunca é abrogado em todos nós. Em conjunto, somos obrigados em qualquer plano da vida a trabalhar pelo nosso próprio adiantamento. Olha, gente, quanta coisa dá para tirar daqui. Esse pequeno trechinho, pequenininho, né? Então, praticamente, esse tópico que foi lido aqui trata do quê? Do protagonismo do indivíduo, cada um de nós, na condução do adiantamento moral e intelectual nosso. Então, fala aqui a respeito disso. Então, Emmanuel inicia suas reflexões com algumas perguntas muito interessantes que ela faz aqui, né? Por que os espíritos superiores não intervêm para evitar as dores e sofrimentos como um contexto de guerra? Que a gente tira isso aqui das guerras, marcha aqui. Por quê? O que acontece? E por que não acode os espíritos em face dos seus padecimentos? Quer dizer, os espíritas, por que nós sofremos? Pergunta, né? Qual a diferença que nós temos dos outros? Sim. Somos seres humanos também, né?
Então, Emmanuel, de forma incisiva, ele fala aqui, né, que chama lá, que você acabou de ler lá, sobre as puerilidades da vida, né, infantilidade, tais motivos de desespero. Porque a gente, é o desespero, a reclamação. Por que acontece comigo? Por que eu estou sofrendo? Se eu sou espírita, eu tenho mais conhecimento, por que eu estou sofrendo? Ora, você está espírita hoje. Ninguém falou que o espírita não sofre. Né? Ninguém falou, onde está escrito isso, né? Aí tá o negócio, né? Acho que sofre mais. Sabe, então, lá em Nosso Lar, por exemplo, recordo quem leu o Nosso Lar, tem um trecho que fala, né? Entendeu, Luiz, que menciona a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Então, há casos que as provações coletivas, tratando disso aí, né? Se mostram inevitáveis. São agrupados, aqueles seres espirituais que precisam de um desencarne violento. Por quê? Para reequilibrar o seu karma de outras existências, né? Então, isso é muito interessante a gente saber. E se fazem proveitosas, porque depois de uma guerra tem um surto de desenvolvimento material muito grande. O desenvolvimento da Terra depois da Segunda Guerra, então, foi uma coisa fantástica, sobretudo na medicina, na ciência, em tudo que aí foi. Teve a parte ruim, dura, mas também proporcionou. O Japão foi totalmente destruído com 2 bombas atômicas, e hoje é uma potência, né? E pacifista, não faz guerra mais depois disso aí, aprendeu. A Alemanha, a mesma coisa, foi um dos maiores exércitos do mundo, aprenderam. Então tudo isso aí, e hoje é um país altamente desenvolvido. Então são a gente entender isso aí, né? Então essas perguntas que ele faz, por que das guerras, né, que ele fala que é muito interessante. Por que não impedem os espíritos esclarecidos que em todos os tempos acompanham o acontecimento, as guerras, que dizimam milhões de existências e empobrecem as coletividades, influenciando os diretores, quer dizer, os presidentes, os governantes, nos seus planos mirabolantes, né? E depois pergunta, Emmanuel está perguntando, mas por que a existência amargurada e aflita dos espíritas, dos que se dedicam ao espiritismo, por que estão amargurados? Dando-lhes a melhor de suas forças e sempre torturados pelas provas. Gente, estamos redimindo o nosso passado pelo conhecimento. Ou se hoje nós somos espíritas, nós entendemos. A compreensão é a primeira coisa que nós realmente chegamos na doutrina e abre o leque para nós, é compreendendo a nossa vida. Nós só compreendemos o que eu estou passando, por quê? Ou para quê? As 2 perguntas que tem que fazer. Porque nós, em algum momento, nós perturbamos o equilíbrio universal. Perturbamos. Alguma coisa eu comprometi com o meu próximo, para comigo mesmo, e precisa ser reequilibrado. Como eu não tinha consciência na época, ainda, de que eu poderia ter amenizado essa cobrança lá no passado, precisou que eu voltasse num novo corpo. Todos nós voltamos num novo corpo, num novo sexo, num novo padrão de vida, numa nova raça, exatamente para compreender isso que passamos e nos redimirmos desse passado. Então a compreensão chegou. Então o sofrimento hoje, nós compreendemos o sofrimento, porque o sofrimento vem para nós seguinte: eu não estou sofrendo por acaso. É a primeira coisa que a gente tem que pôr na cabeça. Algo feriu a lei de causa e efeito que precisa ser refeita. É natural. Então, está acontecendo. Agora, como que eu vou encarar o sofrimento? Aí que entra o conhecimento e a vivência nossa. Sem reclamação e fazendo tudo sim, lutando para evitar, para amenizar esse sofrimento. Por quê? Deus nos deu inteligência, nos deu a misericórdia de vir com tantos profissionais que ajudam nós nessa nossa caminhada. Médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, tem tudo isso aí, enfermeiros, tem tudo para nos ajudar. Temos que procurar a nossa saúde física e mental? Sim, lógico. Mas revoltar? Para quê? Porque se eu revoltar, eu não vou cumprir a minha encarnação, o que foi proposto, que eu vou ficar uma pessoa amarga, revoltada a vida inteira e vou perder a encarnação. E vale a pena? Pelo conhecimento que nós temos, estamos passando para as pessoas que estão assistindo pela primeira vez,
a necessidade desse esforço próprio, que chama aqui muito bonito, necessidade do esforço próprio, para que nós não tenhamos atitudes pueris, infantis, de, como falamos há pouco, da semana passada, do Deus mercador, dá isso, Deus, que eu te dou isso, que eu vou fazer uma promessa, para depois você me dar isso. Isso aí não existe mais para a gente. Então a gente tem que compreender isso aí e trabalhar. Como trabalhar? Porque quando nós modificamos a nossa vibração espiritual, o nosso pensamento, nós irradiamos uma luz, uma energia, e essa energia vai nos envolver. E quando essa energia está boa, firme, clara, de fortaleza, o que acontece? As energias boas do universo, vem de Deus, vem das outras pessoas, vem de espíritos, nossos espíritos amparadores, vem, acoplam em nós e nos fortalecem. É esse fortalecimento que vai fazer assim, e vai tirar aqueles aqui sempre torturados pelas provas. Nós não vamos viver torturados mais, nós vamos entender que aquilo ali, da melhor forma possível, a gente vai contornando, modificando aquilo que podemos modificar e aceitando aquilo que não podemos modificar. A tônica da vida é essa. Não tem outra coisa para a gente fazer. Então, os desgostos aqui, os mais acervos, desgostos amargos, né? Então, desespero, fala de almas desesperadas, melancolicamente essas almas desesperadas e desiludidas. Gente, nós não temos como ficar desiludido e nem desesperado. Porque partindo desse princípio que nós precisamos modificar aquilo que podemos modificar e aceitar aquilo que não podemos que não podem ser modificadas, nós pautamos a nossa vida e vamos seguir adiante. Esse é o nosso objetivo, seguir sempre adiante. Então, essa primeira parte que diz aqui, então, essas duas perguntas que Emmanuel faz é muito importante. Por que os espíritos superiores não deixam que aconteça a guerra? E por que os espíritas sofrem amargos? Pergunta, duas coisas. Por que os espíritos superiores não intervêm para evitar dores e sofrimentos no contexto de uma guerra? É o resumo que eu falei aqui. E por que não acorda os espíritos em face dos seus padecimentos? Já entendemos o porquê. Causa e efeito. E os desencarnes coletivos também, às vezes, são necessários. E não foi só na Segunda Guerra não que teve desencarne coletivo, teve várias guerras, teve fenômenos meteorológicos aí que acabaram com tudo, tsunamis, terremotos que morreram muito, alagamentos, chuvas, são coisas naturais. Que os espíritos, perante os débitos passados, precisam reequilibrar, curar seu perispíritos que foram. Então, se agrupam e vão, depois voltarão em outra situação. Porque talvez esses que morreram foram os mesmos que mataram, lá na história da antiguidade, que nós já estudamos aqui, a caminho da luz, das guerras terríveis que tiveram, matamos, aquelas mortes horríveis, pessoas que eram escapeladas, tiradas a pele, tudo isso aí, criou-se um débito que precisa ser quitado. Isso acontece. Eu tenho uma curiosidade. Diga. Sim. Vamos falar de guerra. A espiritualidade, assim, é claro que ela não quer a guerra, então ela colocou ali, né, a humanidade ali, tomara que não tenha guerra, mas ela sabe que pode ser que tenha. Pode, porque ainda as forças do maligno são fortes ainda. Por quê? Porque existem pessoas receptivas do mal também. Aí vamos dizer, aí ela tem tipo um plano B, se tiver essa guerra, a gente aproveita ela para desencarnar pessoas que precisam. Naturalmente, assim? Nem não é espiritualidade, é a própria energia nossa que atrai a gente para aquilo ali. Vamos atrair. Mas vamos dizer assim, todas as pessoas que morreram na guerra, elas teriam que morrer de alguma forma. De alguma forma, não necessariamente numa guerra, mas numa morte violenta. Não necessariamente, como aquele do avião que cai tudo, morre tudo aí, uns perdem o avião, vamos lá nas torres gêmeas lá que fizeram tudo para chegar, não conseguiram chegar, né? Ou o carro furou o pneu, ou o filho ficou doente, não foi, e aqueles que foram e morreram. Então é assim que funciona. Então não é a espiritualidade que tira a tua energia, a nossa energia é um imã que nos atrai. Nossa energia que vai. é um imã. Bem verdade, é um imã. É um imã.
puxa tudo que é igual. Tudo que Ne- é igual. Polo negativo e positivo, né? Tudo que é igual. Por isso que eu falo para você. você, é algo que, sabe, assim, o pessoal tem a ideia que São Pedro fica na carteirinha lá, o que você fez? Não tem isso. Nós mesmos fizemos. A energia nossa chega como se fosse um PET scan lá que se faz o exame, o exame hoje que você vê que mapeia o corpo inteirinho lá na Magsul, faz isso aí, mapeia todo para ver se tem câncer ou não. Mesma coisa, a energia sua chega lá, nem que você queira, não é. Eu quero para lá. A porta não abre para você. Você pode ir, porque né, muitas vezes a pessoa ela é obrigada a se inscrever ali na guerra, mas ela toca energia tão boa que a bomba não chega nela, vamos dizer assim? É isso aí. E as bombas atômicas, teve gente que não morreu. Na linha de frente não morre. Não pode estar lá atrás. Acontece. Então não existe acaso. As coisas acontecem na hora certa. Então, aí que ele vai falar. Olha para você ver. O primeiro parágrafo aqui, fala da intervenção espiritual, ele fica explicando aqui, para evitar sofrimentos, quer ser coletivos ou não. E nos ensina que não precisamos ficar desesperados nem angustiados, porque as coisas seguem uma lógica tremenda. A lógica não escapa essa lógica. Por quê? Porque é nós que atraímos, como você bem disse, atraímos aquilo que somos e estamos atraindo e vamos. Então, à medida, aí que entra a dinâmica bonita da coisa, mas à medida que nós mudamos a nossa faixa mental e paramos de reclamar, paramos de odiar, paramos de nos culpar eternamente, como se fôssemos o maior sofredor do mundo, nos vitimizamos, paramos de ressentir algo que foi feito 300 anos atrás, eu estou ressentido até hoje. Automaticamente muda a energia. Você passa a ver com outros olhos as pessoas. Então aquela pessoa que você odiava, que xingava tudo, você fala, meu Deus do céu, coitadinho. Hoje aquela pessoa precisa de luz. Então ela não vai me atingir mais. O presente está me dando todo o problema para ela, o problema é dela, não é meu mais, eu não vou carregar. Agora, se ela me odeia, eu não vou sentir esse ódio dela. Você quer me odiar? Fica para você, eu não quero. Se você carrega o ódio dentro de você, vale para nós, vale a pena a gente odiar alguém? Vale a pena ressentir com alguém que faz? Quem que sofre? A gente. A pessoa que você está olhando lá está Mas eu nem lembro. maravilhosamente bem, está nem aí. Aí te fica mais raiva e ódio ainda, né? Porque está bem, está tudo, você desejando mal e o mal vai estar vindo para você. Cada vez que você deseja mal para a pessoa, você quebra um eletrodoméstico teu, que você tem que lá, quebra o carro, tem que contestar, e o outro comprou um carro novo. E assim vai indo. Então não resolve. Isso aí a gente. Agora, o importante é as pessoas jovens, para não fazer igual nós, que demoramos tanto tempo para compreender isso aí. Se lá na juventude a gente tivesse totalmente esse conhecimento que nós temos hoje, nossa vida seria melhor. Nesta vida, mas está em tempo ainda. Vai ser melhor na próxima, ou nesse resto que nós temos. Então é assim que funciona. E aí ele fala uma coisa muito gostosa essa aí, que é a análise da naturalidade da desencarnação, que ele vai falar lá, né? Em desencarnando, não entra o espírito na posse dos poderes absolutos, porque todo mundo pensa que você morreu, tornou-se fada madrinha ou aquele que resolve tudo. Tá, e o perigo que nós temos com pessoas que nós gostamos, que desencarnam, e achar que elas estão prontas para nos ajudar. Ah, minha mãe me ajuda, pelo amor de Deus, coitadinha, às vezes ela não tem condição. Então não precisa preocupá-la. Ergue o pensamento, para tudo que nós vamos ver depois da prece, ergue o pensamento que nenhuma prece, sendo meritória, fica sem resposta. Nenhuma fica sem resposta. Sendo meritória, sendo algo realmente chega. Então, não precisa falar para alguém que às vezes não está com capacidade para isso. É a mesma coisa. Antigamente a Igreja Católica colocava santos que eram verdadeiros terríveis. Não tinha nada de santo e eram beatificados. E conta, porque eles ficavam doidos lá no mundo espiritual. O pessoal pedindo coisa e eles tão imperfeitos, piores do que aqueles que estavam pedindo. E eles foram beatificados pela Igreja Católica. Então eles ficavam em um desespero total. Parece que fosse como se fosse o umbral deles ser chamado naquilo, eles não têm capacidade,
e aquilo perturbava eles profundamente. Não todos, lógico, mas alguns, né? Então, para a gente ver como é que funciona. Então, ele fala disso aqui. Precisamos encarar a naturalidade do desencarne. Nós estávamos falando antes do estudo começar aqui. É um fato natural. O corpo vai se depauperando, e já chega uma hora que a alma tem que sair. É da lei. Não tem como nem escapar disso aí, né? Então ele diz que o que é a morte? A morte é apenas uma nova modalidade de existência, que continua sem milagres e sem saltos. Isso é muito importante, sem milagres e sem saltos. Ninguém vai modificar, porque morreu virar santo, virar anjinho. Se era um satanzinho aqui, continua de lá. Não tem como. Então, não vai ter poder absoluto, não vai ter nada. Agora, é natural. Agora, a gente vai fazendo assim. Que ele deve dizer, então, que isso aqui, naturalmente, nós vamos progredindo, não só aqui no mundo encarnado, como também lá no mundo espiritual. Nós vamos sempre, quando nós estivermos na erraticidade, como já tivemos muitas vezes, nós vamos nos prepararmos para a próxima encarnação. Se tiver que passar por umbral, vamos passar pelo umbral, vamos seguir, vamos ser socorridos, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos preparar a nossa próxima encarnação. Grupos de estudos. Isso é fantástico, isso que fazemos aqui é a coisa naturalmente no mundo espiritual. Preparar, vamos escolher como viremos, se seremos pais, se seremos filhos, quem serão nossos pais, eles vão nos aceitar? É difícil, porque eu matei ele uma vez, agora vai ter que ser meu pai ou minha mãe, como é que vai ser? É desse jeito que funciona. Então lá nós vamos ser moldados, vendo todas as dificuldades que iremos enfrentar. Vai ser uma provação ou uma expiação? Expiação é cobrança. Provação é você escolher algo que te adiante um pouquinho. Para eliminar, experimentar. E seguir. Então você pode, sei lá, eu quero receber filhos de problemas, para ajudá-los, espíritos rebeldes, para ajudá-los na sua. Ou você professora de espíritos rebeldes. Lembrei disso semana passada. Eu achando que era missão, eu semana passada que era expiação. Pode ser uma aprovação também. Pode ser. Essas três não, Marina? Lembrei, não. Pode ser uma aprovação também que você pede ajudar. É meritório. Lógico, as aprovações são mais meritórias, não tem a dúvida, né? Então você pega aí os filhos terríveis, né? Cada um mais duro que o outro, você apaziguar, controlar, acertar, é uma aprovação. Como pode ser uma expiação também. Então, isso aí é muito relativo, né? Para a gente ver. Então, ele descasa, aqui Emmanuel está destacando mesmo a progressão gradual do espírito após seu regresso para o mundo invisível. Então, o que está dizendo? Mais uma vez, ao desencarnar, por si, não confere nenhuma superioridade àquele espírito, nenhuma. Ele é o que era aqui. Não vamos modificar. Temos as nossas qualidades, mas temos nossos defeitos também, são em ascensão, né? Por isso são temerárias as relações mediúnicas em que se pede orientação ao desencarnado sobre questões cotidianas, pois há diversas decisões e ações que são intransferíveis. Então você quer que ajude, mas não tem como, é você que tem que passar, é eu que tenho que passar. Não tem como não existe um advogado que vai tirar aqui e passar para outro. O que é meu, a cruz é minha, vai até o final. Então não adianta. Agora, você pode amenizar? Pode. É aí que é a compreensão da doutrina, é isso. O nosso karma, nossos débitos, podem ser amenizados? Pode. Depende do quê? Da atitude. E a atitude que eu falei no começo, modificar aquilo que pode ser modificado e aceitar o que não pode. Então, todos nós somos imperfeitos, correto? Somos. O que eu posso modificar um pouquinho no meu modo de ser, de agir, de pensar? Como é que eu estou na sociedade, na família, no trabalho? Eu sou muito intolerante?
vamos aprender a ser tolerante mais, aceitar a tolerância como algo de convivência, de bem viver, que às vezes você precisa, né, para viver esse nora e genro, entre sogra E nora. tem tudo isso aí que faz parte, lamentável, mas faz parte da vida, né? Tudo tem uma razão de ser. Então aí que a gente aprende que infelizmente as coisas são assim, não tem como, se o karma for nosso, ele é intransferível mesmo. Que as coisas são assim, que as pessoas são assim também, né? Não, Não adianta por querer quê? mudar. Em outras também nós não sabemos. Será que nós fomos os santinhos de hoje? É a pergunta que eu faço. Purinho, que fizemos só coisas boas. Se fizemos só coisas boas, por que nós estamos sofrendo então? Então não fizemos coisas boas. Fizemos mais coisas negativas, para precisar. Então é tudo lógica. E quando você aprende pela lógica, você não pode revoltar. Ou você aceita ou não, né? Então é isso que seja, para a gente entender. Então, o ser humano encarnado é que deve dar conta delas, cada um dá conta daquilo que... Sim, com o apoio dos nossos mentores, sim. Mas o que eles vão nos ajudar? A espiritualidade. Muito. Nos fortalecendo. Quando saímos do corpo, a emancipação da alma, pedimos ajuda, intuição, vamos receber no mundo espiritual orientações que serão voltadas para nós sobre, como se fosse uma ideia, um clique que veio, mas não é nossa, foi eles que colocaram para a gente ver, né? Uma intuição poderosa, um sonho que vai, gente, vamos seguir e a gente vai, aquele emaranhado que a gente dá às vezes, né? Que não está achando solução. E o desespero chega, calma, vamos pedir ajuda. Aí sim, mostrar uma luz para que eu possa achar para resolver. E aí as coisas acontecem. É assim que a gente vai, devagarzinho, um dia de cada vez. Então, isso por quê? Porque nós somos espíritos em evolução. E precisamos, gente, necessitamos investir nas nossas potencialidades. Buscando o quê? O nosso autoaperfeiçoamento. É esse o nosso objetivo. Esse negócio de karma, de vencer, que são tudo coisas que tem que acontecer, mas não é o objetivo de sofrimento. Ah, eu tenho que sofrer. Você é angelical, não. Eu estou compreendendo o sofrimento para que eu não faça mais os mesmos erros e evolua. Eu quite agora esses erros agora, para que a próxima eu não tenha mais isso aí. Esse é o objetivo. Então, autoaperfeiçoamento. Então, cada espírito de nós, cada espírito encarnado, evolui como? Na proporção do esforço que você faz. Se você não faz esforço nenhum, como você quer evoluir? Você quer tudo mastigadinho, vem tudo aqui, você não tem esforço nenhum. É o mesmo exemplo da pessoa que ganha uma bolada na loteria aí, sem nada. O que acontece? A chance de perder tudo é mais de 90%. De jogar tudo fora. Por quê? Porque não deu valor, não teve esforço próprio nenhum ali. E acontece. Então, essa contribuição que a espiritualidade nos ajuda a nos fortalecer, mostrando caminhos, sim, mas mostra caminhos, mas não manda você ir. O caminho pode ser isso aí. Você escolhe. Nós escolhemos aonde quer. Por mais conselhos que nós tivemos na nossa vida, não faça isso que vai dar errado, faça isso. Nós teimamos e fizemos o que deu? Deu errado. Fazer o quê? É assim que funciona, né? A vida é assim mesmo. Então, a gente só supera as nossas limitações quando nós lutamos e vencemos. Procuramos vencer, lutamos para aquilo. Quando você tem um vício, você tem que lutar para combater. Quando você almeja uma coisa, nem que seja material, você tem que lutar. Para me ter isso aqui, eu vou ter que estudar, vou ter que ralar. E tudo isso aí vai complementando. De uma coisa que era somente material, passa a ser espiritual. Você necessita do outro, você necessita de um professor, de um cursinho, você vai necessitar de alguém, de um colega que vai te ajudar. E você vai abrindo o seu leque e vai também evoluindo espiritualmente. Mesmo que seja um objetivo material, automaticamente vai devagarzinho, a gente vai tendo o próprio adiantamento.
Então, essa necessidade de aperfeiçoamento é a tônica nossa. Não podemos nos acomodar em hipótese alguma. Aqui ele fala muito interessante aqui, ó. O livre-arbítrio relativo nunca é abrogado, ou seja, nunca é revogado nem anulado, nunca. Em todos nós, em conjunto, somos obrigados, em qualquer plano de vida, a trabalhar pelo nosso próprio adiantamento. Quer dizer, aprendamos sim a escolher. Esse é o nosso objetivo. E quando a gente aprende a escolher, nós fazemos escolhas boas. Fazendo escolhas boas, reflexos bons. Estamos evoluindo. E aqui que vamos. Encarnado ou não, a vontade de evoluir tem que ser nossa. Tem que ser nossa. Principalmente. Busca pela evolução é nossa. Só que no mundo espiritual nós vamos ter abrir mais o leque, porque lá nós vamos ter condições de ver onde está a fonte das nossas decepções no passado. E vão ser mostradas para nós aonde que nós precisamos ainda, estamos pecando por aquilo, que não ainda compreendemos aquilo ali, não redimimos ainda. Então vai ficar mais fácil. A gente encarnado, você tem uma ideia, pela compreensão que você está passando algo, que fizemos algo de outras vidas. Mas lá no mundo desencarnado, na realidade, eu vou ter uma visão mais ampla. Por que lá é mais ampla? Porque nós para nos prepararmos melhor para a próxima encarnação. Aí vai descerrar o véu do esquecimento e vamos ver realmente, ajudado pela espiritualidade, o que nós precisamos. Olha, você precisa disso aqui, isso, vai chegar um ponto. Você pode ainda acontecer, você falar, não, eu não estou preparado ainda. Pode, eu quero me preparar mais para que eu não perca essa próxima encarnação. Eu quero me preparar mais. Como Camilo Castelo Branco, né, do livro lá, Memória do Suicida. Ele se suicidou, então ele pediu e foi dado ainda uma remissão de mais 40 anos no mundo espiritual para ele se preparar para voltar. Então isso aí é muito importante. Aí, lógico, vai aumentar o quê? Responsabilidade. Você aprendeu mais, mais responsável você vai ser. E provavelmente esse aprendizado, no caso desse senhor de mais de 40 anos, é em cima daquilo que ele mais arrasta ele. Mais arrasta ele para ele se fortalecer mesmo, como se fosse uma vacina contra aquela doença que ainda nos pega. E hoje nós temos dentro de nós aquilo que nos pega, gente. Tudo aquilo negativo, ou melhor, sensorial, aquilo que afeta nossos 5 sentidos, nós temos que trabalhar. É a gula, né? É a visão, é o olfato, é a palavra, é o tato, e aí se vai dando sequência aos prazeres, tudo isso aí dos 5 sentidos, que nos levam às vezes para coisas impensadas e traz problema. Então isso é a necessidade do esforço constante. E quando nós falamos há pouco sobre o agradecimento, isso é fundamental, porque quando você agradece, você se fortalece. É impressionante. Façam vocês ver. Agradeça a mínima coisa. Sai de casa agradecendo alguma coisa, mesmo que seja ruim, agradeça, para você ver como que melhora o nosso astral, nosso modo de pensar, de agir, como a gente encara as pessoas. Às vezes você toma uma patada daquele tamanho, você fica só tranquilo, sereno, que em outros tempos você já ia bufar e retornar com 2 patadas. Chega num ponto, você fala, calma, não vale a pena, vamos que vamos, siga em frente. Esse é o nosso objetivo. Alguma pergunta sobre esse item 1.2, sobre a necessidade de esforço? Quem que vai ler para nós o 1.3? Margot? Lê? A prece 1.3. Faz-se preciso que o homem reconheça a necessidade da luta como a do pão cotidiano. A crença deve ser a bússola, o farol nas obscuridades que o rodeiam na existência passageira. E a prece deve ser cultivada, mas não que sejam revogadas as disposições da lei divina, mas a fim de que a coragem e a paciência inundem o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessárias. A alma, em se voltando para Deus,
não deve ser em mente senão a humildade sincera na aceitação de sua vontade superior. É só essa. Maravilha. Pequenininha, mas Fala muito. então, a prece, né? Então, nós temos a prece, Jesus, né? A prece, né? Nos deixou, né? Pai nosso que estás no céu, maravilhosa. Kardec trata muito disso no Livro dos Espíritos, a questão 658 e seguintes. E das preces lá no Evangelho também, no capítulo 27, pedi e obtereis, temos a prece. Só para ilustrar, a questão 658. A prece é agradável a Deus? Pergunta Kardec aos espíritos superiores. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se a leres com os lábios do que com o pensamento. Não é nada. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creias, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Egoístas, orgulhosos e vãos. Pensem nisso quando rezar, para que vocês melhorem e sejam isso. Melhores. E no Evangelho, temos aqui a ação da prece no item 9 do capítulo 27 do Evangelho. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento e uma glorificação. Olha só. Normalmente rezamos só para pedir, né, gente? Pedir. Lamentavelmente esquecemos de glorificar a Deus e, sobretudo, agradecer. Então, e a ação da prece é o pensamento que nós já estudamos, a energia do pensamento que atinge numa velocidade incrível, né? Chega onde tiver, imediata, pelo fluido cósmico universal. Não tem como. Então, aqui ele fala muito interessante, que é a crença. Nós temos que crer. O que é essa crença que ele é? Uma religião, que ele quer dizer aqui? Não. A crença é essa ligação que você sabe que tem um pai, que você teve um criador que te criou. E essa crença nele, que nós somos centelhas divinas, um ser divino que criou todos os multiversos, não só o universo, que a lei evolutiva nos criou para a nossa evolução. Então essa é a crença, não é no sentido de criar uma religião. E essa crença deve ser a bússola. O que é a bússola? A bússola é o norteio, aonde eu vou. Nós sabemos que é aquilo lá. O guia, né? O Criador, é o guia. Ele nos deu aqui. Então a nossa evolução, né, é através, chegar até Ele. É isso que nós damos no nosso dia a dia. E a prece realmente é algo muito essencial nos nossos momentos de fragilidade. É isso que é importante. Quando nos sentimos fracos, frágeis, quando a vida realmente, nos reveses da vida acontecem, nos ajuda a entender sem revolta, né? E vamos pedir ajuda sim, mas também saibamos agradecer, né? Então, a Emmanuel fala aqui, esclarece a razão da prece, né? A fim de que a coragem e a paciência inunde o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessárias. É o que eu disse, as lutas de cada um nossa é necessária para a gente evoluir. Então, é aqui que está. Isso é muito importante. Como o pão cotidiano, para trabalhar a nossa alimentação, a nossa vida, o nosso meio. Ou seja, do mesmo jeito que a gente trabalha para cuidar do nosso corpo, ter o pão de cada dia, a gente tem que trabalhar para cuidar do nosso espírito, que é a nossa prece de todo dia. É o que mantém praticamente o corpo, né? O corpo material. Se você, por exemplo, se negativar totalmente o seu espírito, vai refletir no seu corpo. Vai acabar deteriorando o seu corpo. Ou até mesmo você chegar num ponto que você acaba com a sua vida. Você comete um suicídio.
pelos pensamentos, pelo modo de agir, pelo desespero, pela culpa, pela tudo isso aí, N fatores que ocorrem, né? Para a gente entender. Então, agora, vamos falar mais uma vez. Sentido de barganha na prece. Tem que acabar com isso, gente. Me dá isso que eu te dou isso. Não. Eu vou orar, vou fazer o melhor de mim. Se eu merecer, automaticamente vai vir. Não precisa pedir que Deus te ajude. Faça bem, faça o bem. Então, o sentido de barganha e da fuga das dificuldades perde o sentido. Você quer fugir da responsabilidade de algo, da luta que está com você. Na realidade, em vez de pedir para que resolva o problema, acho que a gente tem que pedir força e sabedoria. Força e sabedoria. Para poder realizar aquilo lá. Por isso que eu falo. E eu ainda acrescento assim, se for do nosso merecimento, se for para o nosso bem. Porque muitas vezes a gente está pedindo uma coisa e nem sempre vai ser o melhor para nós. Você vai saber que é para o teu bem ou não. Agora muita gente pede e fala, ninguém, não fui atendido, mas não era para você aquilo. Não era para você, aquilo ali ia te perder aquilo que você pede. Não é para você rezar, fazer uma promessa para ganhar na loteria. Algo material que não leva a nada. Agora você pedir forças, você está com um problema familiar difícil, duro, agradecer. O mínimo que dá é pedir força, coragem, para você não se corromper, não deixar ser corrompido pela energia negativa daquela pessoa que está te espizinhando. Porque se você voltar no mesmo sentido, a mesma vibração negativa, se completam as duas negatividades. Pronto, aquela pessoa negativa te arrasta junto e você vai junto. Então a gente tem que começar com isso. Então o hábito de orar, gente, é de valor inestimável, mas não uma oração feita, não precisa ser lida, falar, não. Oração é um sentimento, uma palavra dita, pensada, nem não é dita, é pensada. Senhor, estou aqui. Firme e forte. E vamos em frente. Vale, né? Diariamente. Pois tem o poder de criar um campo de forças positivas. A energia de novo, gente, ao redor de quem ora. Por isso aquelas santos, realmente santos, mesmo quando oravam, ficava uma energia. Francisco de Assis tinha uma energia. De quem está recebendo a prece também, você pode estar orando por alguém. Exatamente. Então isso aqui, você está orando por alguém, transmutação de energia, é a coisa mais linda do mundo. Energia, somos energia, tem que pensar nisso, né? Outro grande benefício pela prece é atrair os espíritos benfeitores que vêm, chega. Que bom, estão lembrando de mim e tal, vamos ver como é que está lá. De vez em quando dá uma passada para ver lá como é que está indo bem lá. E assim vai nos sustentando no dia a dia, porque viver num mundo de prova e expiação não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Todos nós aqui, gente. Certeza absoluta. Quantos pepinos e abacaxis nós tivemos na vida para descascar? Nosso umbralzinho aqui, né? Umbral, mas aqui podemos dizer, é umbral. É o nosso umbralzinho, é o nosso aqui. Exatamente. Então, a prece tem que ser cultivada, gente. Não para que sejam revogadas as leis divinas. Isso é muito importante. Não é para revogar. Deus não vai revogar, fazer milagre. Derrogando uma lei. Não. Mas para dar coragem, paciência nas lutas duras, mas necessárias da nossa existência. Não adianta varinha de condão, é só nas pontas de fadas. Então, sugiro para vocês lerem lá na questão 658 e seguintes do Livro dos Espíritos, é muito importante, e o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e Obtereis. Vão ter um conjunto muito legal, muito bom, que vai valer a pena. Tema para palestra, viu, dona André? Eu gostei muito. Pode. E pode variar muito aí, transmissão de pensamento, ação da prece, as preces inteligíveis ou não. Tem, nossa, essa necessidade do esforço próprio aqui, eu também gostei. Muito interessante. Eu acho essa aqui também. Eu estava rindo aqui, é claro, só uma brincadeira para descontrair. Lá na escola a gente faz oração, quando chega a diretora fala assim: Deus abençoe nossos dias, nos dê força, nos dê coragem, muita força. Para força não, se dá força não é Marta. Vamos encerrar. Quem vai ler o último? Quem quer ler? Lê? Então vai.
Preparando, viu, gente? Nós vamos repartindo agora, semana que vem, Geraldo, Marina, Leila, Isabel, Margarete. Não, chega perto. Tem um fio é grande. Desculpa, Deus. Vai ficar tranquilo que chega perto. 1.4 Aos enfraquecidos na luta. Almas enfraquecidas, que tendes muitas vezes sentido sobre a fronte o sopro frio da adversidade, que tendes vertido muitos prantos nas jornadas difíceis, em estradas de sofrimentos rudes, buscai na fé os vossos imperecíveis tesouros. Bem sei a intensidade da vossa angústia e sei de vossa resistência ao desespero. Ânimo e coragem. No fim de todas as dores, abre-se uma aurora de ventura imortal, dos amargores experimentados, das lições recebidas, dos ensinamentos conquistados à custa de insano esforço e de penosos labor. Tece a alma sua auréola de eternidade gloriosa. Eis que os túmulos se quebram e da paz cheia de cinzas e sombras dos jazigos emergem as vozes comovedoras dos mortos. Escutai-as, elas vos dizem da felicidade do dever cumprido, dos tormentos da consciência, dos desvios das obrigações necessárias. Orai, trabalhai e esperai. Palmilhai todos os caminhos da prova com destemor e serenidade. As lágrimas que dilaceram, as mágoas que punem, as desilusões que fustigam o coração, constituem elementos atenuantes da vossa imperfeição. No tribunal augusto, onde pontifica o mais justo, magnânimo e íntegro dos juízes. Sofrei e confiai que o silêncio da morte é o ingresso para uma outra vida, onde todas as ações estão contadas e gravadas às menores expressões dos nossos pensamentos. Amai muito, embora com amargos sacrifícios, porque o amor é a única moeda que assegura a paz e a felicidade no universo. Perfeito, né? É maravilhoso esse texto, né? É uma obra poética, podemos dizer assim, né? Então, Emmanuel clama para que nós atentemos às vozes do além-túmulo, ou seja, as comunicações espirituais que vêm, que nos estão animando, que nos mostram quantas coisas boas. Pensa nas obras do Chico, quantas obras que ele psicografou, maravilhosas, de Valdo, de tantos outros que vêm mostrando caminhos para nós, nos dando forças, coragem, mostrando como a vida espiritual lá. Que André Luiz traz a coleção André Luiz, a vida do mundo espiritual, maravilhosa, Emmanuel. Então essas coisas são fantásticas, né? Ele quer que nós façamos uma conexão entre esse conteúdo e o pensamento de Leon Denis, e fala muito isso aí a respeito, né, aos enfraquecidos da luta, lá no sofrimento da dor, lá, como é que chama esse livro? Eles comentam sobre o papel presente da dor para o crescimento espiritual e como lidar com ela. Dor porque sofremos, já falamos aqui há pouco. Sim. São reflexos de atitudes nossas que precisam ser cutucadas para a gente cair a ficha, né? Seguimos adiante. No texto, em um tom compassivo, Emmanuel conclama ao exercício da fé. É isso aí. Está nele os imperecíveis tesouros da alma. Sua fala se destina aos que padecem dificuldades, como indica o título daqui, aos enfraquecidos na luta, aqueles que estão desesperados e fraquinhos, estão achando que não tem jeito para nada, que está tudo perdido, estão desesperados e não pode. Então é para eles isso aí. Outra coisa, vivemos, gente, num planeta de provas e expiações, o mais adequado às nossas necessidades evolutivas, porque somos imperfeitos. O mundo é o que somos. Por que vai mudar o patamar agora? Porque exatamente chegou o momento da evolução. Então nós vamos evoluir. 1/3 pelo menos já está garantido voltarmos no mundo regenerado. Mais 1/3 está mais ou menos. Agora 1/3, o outro 1/3 não vai. Não tem chance nenhuma de ficar aqui. Por isso que a gente não precisa ficar nervoso, irritado com esse pessoal que está fazendo. Não, calma. Não ficarão mais aqui, não reencarnarão mais aqui. É óbvio. Foram dadas todas as oportunidades e não aceitaram. Agora, muitos desses que eu estou falando, 1/3 que está um pé na canoa na terra,
Quando desencarna, no mundo espiritual, isso é muito importante, vão abrir os olhos. E lá no mundo espiritual vão sentir que eu quero ficar. E lá no mundo espiritual vão conseguir. O que não conseguiram aqui, em desencarnando, vão conseguir. Então por isso que eu estou falando. Vai ser mais difícil? Vai. Para nós conscientes aqui vai ser mais fácil? Vai. Mas eles também, alguns terão sim chance de abrir os olhos. Meu Deus, eu quero fazer tudo agora para continuar. Eu tenho alguma coisa boa dentro de mim que agora desabrochou. E vai acontecer. Então, os chamados estão aí. Às vezes os chamados são aqui. E às vezes o chamado acontece também no mundo espiritual. Pode acontecer. Agora, precisamos escolher bem, né? Os chamados sempre existiram, né? Então, um planeta de provas e expiações é o mais adequado para nós evoluirmos, né? As dores, sejam físicas ou morais, revelam-se inevitáveis. Quem não tem uma dor moral com um filho, com um marido, com a esposa, com um familiar do trabalho, com dores morais que magoam, que machucam, que nós machucamos alguém, que fomos machucados, tudo faz parte, acontece. Então ele exorta para que nós sigamos na luta, enfrentando as dificuldades com destemor e serenidade. Afinal de contas, o reino não é deste mundo. É verdade? De maneira singela, ele rememora a condição da pós-morte, em que experiencia soberanamente justo juízo. O que é o justo juízo? Nós mesmos, perante nós mesmos. Chegamos lá, abre-se. O que você fez? O que você se propôs? O que você fez? Débito, crédito, automaticamente. É o juízo da nossa consciência. É a gente mesmo que vai se julgar. A Poxa, consciência. eu fiz isso, ou poxa, eu não fiz isso, né? A consciência tua está dentro da gente, não tem como escapar. É isso que ele tem que pensar. E ele diz, faz um alerta: caminhamos no bem, pois o amor é a única moeda que assegura a paz e a felicidade no universo. Conserve a coragem na luta, isso é muito importante, seja qual for a situação. Há caminhos menos difíceis de ser percorridos, no entanto, todos existem e os vençam. Pensa-se que pelo fato de estar trabalhando pelo bem do próximo, não se enfrenta dificuldades e obstáculos. Por engano. Em toda parte a posição da criatura humana é a mesma. Por isso, bom ânimo. Porque às vezes a pessoa, eu faço muito bem para os outros. Que bem que você fez para você? O que você modificou? Você faz o bem, bonito, olha como ele é bom, como é magnânimo, ajuda todo mundo. Você fica todo envaidecido, né? O ego fica lá inflado, bonito. E você está egoísta e orgulhoso do mesmo jeito e não mudou nada. O que é isso? Qual é o teu trabalho evolutivo que você teve? Você fez o bem? Já recebeu a recompensa da terra. Soltou foguete? Para quê? Para isso. Então essas coisas é muito interessante. Então é isso que Emmanuel deu aqui, ó. Palmilhar todos os caminhos da prova com destemor e serenidade. Falando outra vez. As lágrimas que dilaceram, as mágoas que estimulam, as desilusões que fustigam o coração constituem elementos atenuantes da nossa imperfeição. Sabemos que somos imperfeitos. Então, se isso está nos machucando, porque somos imperfeitos, o que devemos fazer? Orar, porque somos enfraquecidos. Ele fala aqui, eu gostei, sofrei e confiai, né? Ou seja, é difícil, mas vai, né? Vai com confiança. É o que eu digo, gente. E aí lá em cima ele fala que no final de todas as dores abre-se uma aurora de ventura imortal. Bonito, né? É o nosso caminho, gente, não tem como escapar disso. E nós, ele fala não. Todos nós em algum momento somos enfraquecidos, ou ficamos fraquejantes em certas situações. Todos nós. Então isso aqui é uma lição, é uma poesia, podemos dizer aqui, é um poema. É um poema maravilhoso aqui. Olha, lê a primeira frase só. Almas enfraquecidas, essa? É. Almas enfraquecidas, que tendes muitas vezes sentido sobre a fronte do sopro frio da adversidade. Só tá aí, tá bom. Chega, o sopro frio chega para nós. Que os prantos das jornadas difíceis, em falando de buscar na fé.
fé, esperança. Por que temos que ter esperança? É óbvio que temos esperança. Porque a esperança nada mais é. Nós estamos tão confiança e esperança, é uma coisa fantástica. E nós temos tanta confiança que estamos bem na vida, que colocamos o despertador para despertar quando dormimos, nem sabemos que vamos despertar. Eu acho que não é por isso não. Eu acho que não é por isso que o despertador desperta não. Mas é a confiança. Olha que presunção, né? Será que eu vou despertar? Ai, que susto. Vai chegar lá. Ai, Deus. Despertar alguém vai avisar, vai despertar alguém vai avisar. É isso aí, gente. Alguma... É muito bonito, gente, esse livro, viu? Estou gostando muito. Traz um alento pra gente muito grande, né? Muito legal. Ele toca a gente no íntimo da gente, essas coisas aqui. Então, aprendemos hoje então a dor, compreensão da dor, né? Almas enfraquecidas que são. Esse primeiro capítulo é muito interessante mesmo, para a gente compreender essa doutrina da fé, que somos almas enfraquecidas mesmo, e estamos na luta, compreendendo a dor como algo que nos vai levar em frente. Ok, gente? Então essa é a mensagem de hoje. Semana que vem, se Deus quiser, vamos ver o capítulo 2. Vamos começar com a ascendência do Evangelho, também muito bonita, muito boa. Aqui até fica difícil falar bonito, todos os capítulos são muito bonitos. É isso aí. Então já me despeço agora, que a Alessandra vai fazer a prece para nós, de encerramento, e até a próxima semana, se assim Deus o permitir. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje. Vamos agradecer a espiritualidade por todo esse conhecimento maravilhoso que ela deixou para nós. Que nós possamos aproveitá-lo todos os dias. Que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui na Casa Espírita. Que a espiritualidade nos fortaleça e nos ajude na compreensão das nossas dores, das nossas aflições, mas que a gente possa seguir sempre confiante, pois sabemos que algo muito melhor nos espera. Vamos pedir também à espiritualidade que fluidifique a água que vamos tomar, que coloque nela todos os remédios necessários para a cura de nossos males. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja.